Olá, que bom que você está aqui. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, e eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre o tema da oração. E o texto diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu não sei se você já parou para pensar, mas que tipo de oração agrada a Deus? Essa história, essa parábola mostra para nós o seguinte, que nós temos 2 homens que sobem ao templo. Um religioso da época e o outro mal visto pela sociedade, porque o publicano, ele era um cobrador de impostos do Império Romano. E a maioria dos publicanos, eram pecadores, pessoas que exploravam o povo, cobravam taxas maiores e não eram bem vistos pelos judeus. No entanto, o fariseu, que era o religioso, conhecedor da lei, aliás, a palavra religioso significa separado, mostrando que era realmente um religioso, top, vamos dizer assim. Se fosse hoje, seria aquele religioso acima da média. Bem, a história do texto não vai mostrar para nós que o religioso saia justificado diante de Deus. Então, por isso eu gostaria de compartilhar com você algumas características. Por exemplo, o fariseu, ele estava em pé e na oração dele, ele diz que não era como os demais homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e inclusive ele chega a mencionar como este publicano, ou seja, com este homem que está aqui. Ele, na oração dele, ele conseguiu desprezar o próximo. Interessante, porque Jesus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O grande mandamento. Então, nós percebemos que só aí a oração dele não foi legal. Além disso, ele diz que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Ou seja, ele estava muito mais preocupado na sua oração com quantidade do que com qualidade. E qualidade diante de Deus é reconhecer que nós dependemos de Deus e não de nós. Até porque no versículo 9, no início, Jesus diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça. Uma característica da religiosidade é que ela nos leva a confiarmos em nós mesmos. Uma característica da religiosidade é que ela nos leva a confiar na nossa própria justiça, coisa que não temos. A Bíblia em Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Pensando na oração do publicano, olha só, o texto diz para nós que ele foi humilde, que ele não ousava olhar para o céu, ele sentiu o peso do seu pecado, dos seus erros, e o texto diz que ele batia no peito. Essa expressão mostra que no Oriente Médio, só em funerais eram usadas essa expressão. As mulheres angustiadas e tristes pela perda de alguém. É dessa forma que o publicano chega no templo. Enfim, pensando numa oração que agrada a Deus, o texto vai dizer assim para nós: eu lhes digo que este homem, ou seja, o publicano, o que reconheceu, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós possamos meditar nisso, que nós dependemos de Deus, e que nas nossas orações nós não fiquemos comparando a nossa religiosidade, a nossa justiça com outras pessoas. Que Deus te abençoe, que você possa meditar nesse texto em casa também, tá bom? Um grande abraço, Pastor Paulo. Até mais.